que tem numa imagem só vários elementos que aparentemente são desconexos. Aparentemente desconexos, que é o que o Freud vai dizer que é o sonho, que eles aparecem deformados, que não é o seu caso, porque eles precisam se deformar para passar pela censura. Então você faz um sonho, uma imagem, inúmeras imagens em sonho, em vigília, que essa é uma coisa genial que você faz, que eu percebi na década de 60. Eu queria que você falasse disso um pouco. E também até você chegar numa imagem que tem uma loura. Que você fala que aquela loura, você sabe quem é. E que depois ela vai dar um pulo para o poeta e pornógrafo. Vamos lá. Não é tão linear assim, não, na verdade. E depois é difícil de explicar, porque digamos, o início desse trabalho em 1963, ele se dá num momento exatamente que uma imagem só já não me bastava mais, entendeu? Agora, se Freud tinha dito isso ou aquilo, isso do ponto de vista de artes plásticas, para mim tem pouco a ver. Eu não estou seguindo, como na época eu nem sabia disso, por exemplo, ou nem me interessava, aliás. Então é uma coisa que vem de uma maneira espontânea, mas depois ela começa a se disciplinar aos poucos, sem eu notar, entendeu? Por quê? Porque você começa a fazer, você sai do plano de uma coisa confessional para um trabalho mais artístico, né? Você está mais preocupado com o resultado visual daquilo. Tá? Então, ela começa a se disciplinar em poucos anos. Eu comecei a fazer esse trabalho em 63 e em 68 eu já estava muito longe disso. Né? Então, a loura eu poderia dizer, como eu posso dizer a morena, como eu posso dizer também a pistola, entendeu? Ou a cama suja, porque existiam situações assim na minha vida, né? Eram situações que eu ia vivendo e anotando. Não que eu anotasse aos poucos. Quando eu sentava para fazer os rabiscos, era tudo de uma vez. Tinha que caber tudo ali. Então, por isso eles saem com essa fragmentação do espaço, porque o pensamento ia de uma coisa para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, né? É exatamente essa fragmentação que a psicanálise explica, que é uma fragmentação que não é fragmentada, ela é fragmentada, mas ela tem toda uma conexão entre uma coisa e outra que só, evidentemente, você pode explicar, né? Não pode. Você acha que alguém pode explicar o sonho? Quem pode Só o explicar sonhador, só o sonhador. Nem isso. Nem isso. Eu muitas vezes sonho com coisas que eu não imaginei, ou pessoas que eu não conheço, né? Ou situações onde eu nunca me meteria, até, né? E porque sonho isso. Não tem como depois você explicar por que você estava brigando com outra pessoa por causa de uma mão no sonho. Uma pessoa que você não conheceu, né? Isso aí não tem uma... Eu não sou muito onírico nesse negócio. O que eu procuro, através desses desenhos aí, dessas construções nessa época, é falar de experiências pessoais minhas. E, inclusive, de projetos meus pessoais, né? Quero gostar daquela pessoa. Estou querendo me vingar daquela outra pessoa, no desenho, é claro, entendeu? Eu estou querendo dizer alguma coisa a alguém.
Mas era sempre relacionado com o que eu vivia, não tinha nada a ver com o mundo dos sonhos, não, ou de delírio, ou álcool, ou droga, ou qualquer coisa, nada. Mas você não acha que o sonho, quem produz o sonho é você, né? Qualquer que seja Sempre ele. me espantou a capacidade do sonho ter essa independência de te colocar em situações onde você não esteve. Você não pode sequer imaginar. Eu conheço lugares que eu já fui várias vezes em sonho, onde eu sei mais ou menos como é a topologia do lugar. Entendeu? Mas são cantos que eu nunca tive, nunca estive. Se eu te disser que tem uma frase que o sonho é a realização alucinatória de um desejo, Sim. você pode também estar pensando num lugar ou numa pessoa e que ela parece deformada na forma de outra pessoa, por exemplo. Sem dúvida, agora vira morena, né? Ou vira um osso. Isso. Mas não era esse o esquema do trabalho nos anos 60. Realmente era uma necessidade de registrar tudo ao mesmo tempo, porque tudo acontecia ao mesmo tempo. Entendeu? O que estava acontecendo comigo aqui estava acontecendo com a loura ali. Entendeu? Estava acontecendo com outra pessoa aqui. Ainda tinha esse fantasminha andando ali por trás para ligar as pessoas. Né? Mas tudo faz parte de uma espécie de, quem é esse fantasma? de diário. Como é que é esse fantasma? Ele que faz essas ligações para você? Eu agora pensei que, visto que ele tem esse estado, ele pode se transferir de um lugar para o outro, né? Passa pela parede? Passa pela parede, é um fantasminha tipo Gasparzinho. É um Gasparzinho. Mas não é bem o que eu acredito. Mas é muito irônico o trabalho dessa época. Quer dizer, ele não vem da área de sonho mesmo, não. Isso eu tenho que deixar claro, porque é engraçado, essa coisa do onírico nunca me convenceu muito na arte, não. Sabe, do espontâneo onírico. Eu reconheço os sistemas, né? Li bastante o surrealismo para entender o que eles pensam nisso. Tenho uma admiração, inclusive, por alguns autores que são vistos sob esse aspecto, né? Desde Klee até alguns loucos de grande porte, né? O Bispo, O Bispo. não é o Bispo, por exemplo, é um que é assim, né? Está dentro daquela coisa, mas ele é uma pessoa que está com uma doença psicológica, né? Entendeu? Então, também não sei julgar isso desse ponto de vista. O que eu acho formidável nele é a capacidade dele ir traduzindo todo dia isso através de coisas plásticas, entendeu? Através de escritos e imagens, tudo. E é uma coisa que eu entendia nesse momento, por exemplo. Eu necessitava, inclusive, disso. Eu precisava disso para me ajustar como pessoa e fazer um trabalho que fosse isso. Eu não ia psicanalista, não tinha dinheiro para psicanalista. Né? Mas eu vejo o seu trabalho com muitos elementos da psicanálise, mas uma coisa muito mais importante do que a psicanálise, porque você tem um saber que o Freud vai chamar de não sabido, que é o saber do inconsciente. Enquanto eu estudo o que é o inconsciente, você vai lá e joga na tela. Então, esse é que é o verdadeiro saber, não é o saber que eu pego aqui no livro, vou parar, estudar. Você vai lá e me mostra aquilo. Nessa época até falava muito de inconsciente coletivo, né? Porque havia uma pressão social muito grande no início dos anos 60, mesmo antes da chegada dos militares, havia uma movimentação social, uma participação em várias coisas que exigiam muito posicionamento seu, análise, né?
eram também os anos da minha formação, assim, de juventude, né? Muito ingênuo ainda, tudo. Então o início desse trabalho, ele se dá num momento de crise minha comigo mesmo. Quer dizer, que eu digo, bom, antes eu já estava fazendo pinturas, relevos, e desenhos e aquarelas, uma variedade de coisas, mas eu sentia um distanciamento entre o que eu era e o que estava sendo feito, entendeu? Havia esse distanciamento. E de repente, no meio de uma viagem meio tumultuada a São Paulo, com muitos drinks e muitas pastilhas e muita discussão, entendeu? Gente interessante, dizendo coisas de várias áreas que eu não frequentava muito. De repente eu voltei para casa e fiquei assim um pouco, sei lá, acho que fiquei meio atrapalhado de tudo que tinha vivido naqueles dias e resolvi começar a desenhar para colocar para fora, entendeu? Imageticamente. E, como eu te disse, no início era um rabisco muito afobado, muito apressado, muito encarregado só de fazer um registro rapidíssimo de uma certa situação, mas que aos poucos, no correr dos anos, isso foi se tornando bem civilizado para mim, na verdade, entendeu? Quando chego em 1967, que eu já estou morando no exterior, aí eu começo a fazer os trabalhos, eu já via que eu compunha, já não via mais essa explosão automática de liga daqui para ali, liga dali para o outro setor, entendeu? Já estava ficando muito organizado, eu parei. Eu disse, não há mais sentido de fazer isso, porque isso pode se tornar daqui em diante um estilo. Você parou com o quê? Com organizado ou com explosão? Não, parei com tudo. Com tudo? Você parou? Não, porque o da explosão, como eu lhe disse, ele com o tempo foi se civilizando. Eu usei isso de propósito. Pois é, o que é se civilizando? Se civilizando é adotando formas mais estéticas, entendeu? Menos aquele... Yourself. Menos a explosão interior que era necessária, quase psicanaliticamente naquele primeiro momento, e mais um jogo onde eu realmente sabia do que eu estava falando, entendeu? O que eu estava provocando e aonde eu estava indo com aquilo, entende? Por isso é que eu chamei essa primeira fase que você falou desorganizada de onírico, porque saía aquilo, porque o espaço do sonho, até a gente já falou sobre isso, não é esse espaço euclidiano, da geometria euclidiana, que tem altura, largura, profundidade. O espaço do sonho é um espaço onde há uma atemporalidade, uma ausência de tempo. Então você pode juntar presente, passado e um desejo futuro, tudo na mesma imagem. Entendi perfeitamente, mas aí não é, eu continuo insistindo que é tudo assim, um recinema. É como se eu tivesse feito todos esses momentos aqui na minha cabeça, entendeu? E eu tentava colocá-los assim, numa situação. Aliás, a ligação com o cinema, com a montagem dinamizada assim, é a coisa que eu mais acho próxima, né? E com humor, né? Tem tudo. E com humor. Não tem dragão aí, mas tem, sei lá, lombrigas ou vermes, entendeu? Tá chamando alguém de verme ali.
Não, é muito engraçado isso, muito engraçado. É uma história em quadrinho. É como uma história em quadrinho. São várias Na histórias em verdade, eu quadrinho. me completava muito desse aspecto, entendeu? Eu quando cheguei no Rio, eu queria fazer história em quadrinho, só que eu também, como falta de nada, muita juventude, não sei o que, eu ia fazer o que já estava sendo feito, já tinha sido feito. Mas você faz diferente, você faz Alain Antônio Dias. Eu não faço realisticamente, não é? É. É tudo desse ponto de vista é muito livre, é uma coisa muito engraçada, tem pedaços de patas com os ossos de fora como se fosse um presunto, entendeu? Uma explosão aqui, coração preso. Tem muitos elementos que vão se repetindo na sua coração, obra. tentar fazer uma série. Série, Ossos, outra série. Ossos, outra série, Gente na cama. Que se repetem, mas se repetem com algum significante novo, com alguma coisa nova, né? Sempre. Aí você chama de carta. Essa aí era uma carta. Porque tem uma despedida aqui. Nós estamos na carta de 1965 do livro Anywhere's My Land. Eu quero localizar. E mais, depois você pula, você não quer mostrar aquela imagem da loura que eu achei tão legal? Olha aqui. Não, nem me lembro, a loura está aí no meio. Não tem nenhum significado especial a loura hoje. Você me disse que tinha. Então vou falar de outra coisa. Olha aqui, por exemplo. Tinha naquela época para mim. Claro. Mas você me disse que ela depois se transforma em outra coisa, vira outra coisa. Não. Ali não tem ninguém de loura virando morena. Não, eu entendi que ela se transformou num significante, passou a ser um outro elemento. Dali você... Pode ser, mas não tem nenhum significado dentro do trabalho em si. Entendeu? Não, é uma passagem de uma pessoa na minha vida, né? Que naquele momento do trabalho, do desenho, era importante. Aí eu queria marcar, mas que depois, no final, não foi. Exatamente. Então, o significante é isso, é uma metonímia. Daqui ele desliza para cá, que desliza para cá, que desliza para cá. Então, isso tem o tempo inteiro no trabalho. Né? Mesmo quando ele vai ficando mais simples, como esse que você pegou agora, chama-se Meu Retrato. Página 52. Meu Retrato. Então tem nada, tem esse reticulado, esse quadriculado, em cima tem um pedaço de madeira, em cima da madeira tem um pedaço de algodão intrófilo meio plastificado com esses três manchas de... Rostinho. Mas é uma manchinha de sangue, uma manchinha de vermelho, uma coisinha que vai pegar o algodão, era meio assim um rostinho, né? Um rostinho. Depois essa tripa que se enrola, né? É quase uma banda de um nó borromiano, é quase um nó borromiano, não chega a ser, mas é quase. Mébius. Banda de Mébius, você tem um trabalho que é Mébius. A banda de Mébius é outra coisa. Lacan, por exemplo, ele... mas você chamou de banda de quê? Banda de Mébius, nó borromiano, quase, não é um nó borromiano. Não sei o quê. Não, um nó. Um nó. E ele chamou Borromeu. Ele chamou borromiano porque são três nós. Um bloqueia o outro. Entrelaça. Um ele chama do real, o outro é o simbólico e o outro é o imaginário, que são os três registros do aparelho psíquico. Que você tem necessidade de modelos, né, para explicar essas coisas. Para explicar a psicanálise. O nó, Borromeu pode representar bem para quem consegue visualizar o modelo. Ele usa essa figura topológica para explicar o aparelho psíquico, como é que funciona. E aí, isso me lembra esses buracos. A tua obra tem muitos buracos, de várias maneiras. E a psicanálise trabalha com o buraco. Com o buraco.
faz, o buraco fica. Você pode pegar qualquer desenho, tem um buraco nele. É. E o teu também. Sim, mas é natural nas coisas, como é que você está dizendo. Nas suas. Isso não, mas é assim, no modo de você perceber as coisas, sim. Por exemplo, esse aqui. Estou dizendo que eu não sigo, eu inclusive na época tinha uma briga grande, porque eu conheci alguns analistas, que eu não sabia dessa história de escola X, Y, Z, e talvez nem será tanto tempo, 50 anos atrás, nem sei se havia essas escolas assim tão divididas, entendeu? Você só ouvia falar mesmo de Freud e Jung, né? E como um bem ou mal, independente de que lado você estava, era visto cada uma dessas coisas. Eu nunca soube quem era o Papa freudiano aqui, mas eu sabia que o Carlos Paetan era o Papa junguiano, né? A minha prima me explicava alguma coisa, ela mesma era junguiana, né, creio. Né? Aí lá no Engenho de Dentro, ela fazia umas perguntas que eu ficava... Mas eram perguntas onde você encontrava outras perguntas dentro. Né? E de repente ela me mostrava o trabalho de um interno do Engenho de Dentro e dizia: o que você vê nisso aqui? Eu digo: Nise, isso aqui é um... Ela era sua prima? Nise era minha prima. Essa mulher é priceless. Essa mulher é gênia, Ela é gênia, ela fez um trabalho maravilhoso. Ela resgatou a loucura. Você sabe que ela foi presa porque ela foi contra os eletrochoques na Bahia em não sei quanto. Foi presa porque ela não assinou um documento porque ela era contra. E ela conseguiu identificar uns artistas de uma corrente que dizia que o louco não pode ser artista porque ele é louco. E a outra corrente dizia assim: é só porque ele é louco que pode ser artista. O cara é artista independente de ser louco ou não ser louco, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar para cá, Antônio. Então a Nise me mostrava uma escultura em barro, por exemplo, uma cerâmica. Nem era queimada, mas era em barro. E dizia: o que você acha disso? Parece uma escultura egípcia. Pois é, mas a pessoa nunca viu nada de arte egípcia. Mas parecia demais, entendeu? Uma coisa que tinha todos os princípios da arte egípcia, etc. Então, que por acaso eu até estudava assim, independentemente, por minha conta. Mas eu sempre tive... Eu não tinha interesse na psicanálise, eu tinha interesse em mim, eu tinha interesse em me encontrar, eu tinha muita dificuldade em me entender e em sobreviver, entendeu? Eu achava que tudo era muito difícil para mim. Mas achava que era normal também, porque desde criança eu encontrei as coisas assim, entendeu? Não... É que de repente, nesse período, em 63 exatamente, eu entendi que não era tentando me aculturar só, que isso é mais tarde, e produzindo coisinhas bem pensadas, que eu ia me realizar.